E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais uma live aqui pelo Instagram. Hoje eu vou ter uma nova convidada especial durante esses... Isso! Show, Adriana, já entrou. Luciana, obrigado aí pela participação. Vamos aqui pelo Instagram mesmo. Vamos lá, vai aparecer um ícone já já para você participar da live. Adriana, tá me ouvindo? Isso. Vai. Oi, oi. Meu Deus do Pois é. céu. Pois é, não ia dar certo lá no Face não, porque eu não tenho estrutura aqui no meu celular para o Face não. Eu tive que abrir mão, ou o Face ou o Instagram. E aí o Instagram para mim é uma ferramenta melhor. Então eu fiquei com o Instagram. Entendi. Entendesse? Só que a gente tem um pequeno problema no Instagram. O O tempo que tempo. é, entendeu? Pois é. Mas iremos resolver esse problema. Mas olha, naquele tempo, desde as 6, ou seja, eu estou praticamente a 1 hora. Júlia Vitória, obrigado aí pela sua Oi, participação. Luciana Julinha. também. Julinha é minha aluna. Isso. Eu estou desnorteado aqui, que é 1 hora de sufoco. Tentando, Mas, pois é. enfim, aqui estamos. E Pois aí é. você tem a opção, ou você se apresenta ou eu lhe apresento. O que você prefere? Eu vou me apresentar então. É, Meu nome é Adriana, sou bióloga, tenho especialização em análise ambiental pela UEPB, sou bióloga pela UEPB, né? Eu e Kleber, a gente pagou algumas disciplinas juntos na época, né, da UEPB, e Isso. fiz mestrado em recursos naturais na UFCG. Professora já há algum tempinho, né? Já faz um tempinho que a gente vem nessa estrada, né, Kleber, trabalhando nas Tempinho, escolas, né? Pouquinho uma tempo, coisa besteirinha. pouca. Não fala Coisa muito não, para não entregar, tá? exato. Aí, a gente fica, né, no silêncio. Tô finalizando agora um novo curso, né? Tô finalizando o curso de nutrição. Kleber também é mais ou menos a mesma coisa, mas Kleber foi fazer educação física, Uhum. né? Eu enveredei mais para a área de nutrição, que a educação física não combina muito comigo, mas nutrição já combina mais. Durante Estou esse papo a gente vai finalizando. mudar essa ideia. Pois é. Estou finalizando. Eu trabalho lá na escola do Estado IEP, junto com o Kleber, né? A gente se reencontrou depois de tantos anos, né? A gente se reencontrou na mesma escola. E sou professora lá na Uninasal, João Pessoa, Isso. onde eu ministro a disciplina, né, de análise ambiental. Julinha aí é minha aluna dessa disciplina, Uhum. né? Então, trabalhamos essa parte de análise ambiental e que bom a gente poder se encontrar hoje, essa semana maravilhosa, né? A semana aí do meio ambiente, onde a gente Isso. comemora, né? Tema bem Hoje é propício o, para hoje, né? Pois é, hoje é o Dia Internacional aí da saúde, da educação ambiental, né? Então a gente tem um Uhum. outro dia, né, maravilhoso aí, já que faz tão parte da nossa vida isso, né? Já que o nosso curso foi muito voltado para essa linha de ecologia, de meio ambiente, né? A gente tivemos professores maravilhosos nessa linha. E muito tempo já que a gente trabalha nisso, né? É muito bom. E como o Kleber falou, a gente vai falar um pouquinho aí da questão de como está o ambiente com Covid, né? O que essa pandemia, o que essa quarentena começou a trazer de pontos positivos e pontos negativos para o ambiente, né? Porque a gente sempre tem essas duas linhas, né? Exatamente. Eu estou aqui me policiando pelo tempo, porque o Instagram, você vai ver que, é 1 hora, faça assim, ó, tá? Passa muito Eu rápido, passa muito estou com o rápido. cronômetro na mão aqui para ficar me policiando com o tempo. Lá no Facebook,
uma hora e meia, eu teria bem mais tempo para essa primeira Hum, parte de apresentação, mas segue o baile. Vamos lá. é, é. Desde que começou a quarentena, Valmir, obrigado aí pela sua participação. Nossa, Valmir, quanto tempo! A gente trabalhou muito É, tempo junto. é, Professor de Química. isso. As pessoas vão chegando aos poucos. Lá no Facebook tem É. não é propaganda do Facebook não, mas é porque o Facebook, automaticamente na hora que você entra, Adriana, as pessoas Uhum. já estava bombando lá. Mas Pois é, mas aqui você vai felizmente. ver que as pessoas vão entrando bem mais devagar, sabe? É, Quando a gente é. estiver bem pertinho de encerrar, daqui a uma hora, aí as pessoas vão estar entrando, fazendo perguntas, acabou o tempo, tá? Mas vamos lá. A situação é a seguinte, olha aí, tá vendo? Uhum. Acho que é ladyday.98. Muito. É. É isso mesmo. Então vamos lá. A gente estava tudo muito bem, tudo numa boa, e aí no dia 19 de março, nós nos encontramos na situação onde a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decreta uma pandemia do novo coronavírus, Covid-19, para o mundo. Nessa brincadeira, hoje é dia 3 de junho e todos nós no planeta estamos em casa. É. É. Lucas, obrigado aí pela participação. Eu vou pedir para vocês que estão chegando aqui na live, se tiverem alguma pergunta, a gente vai reservar uns 10 minutos, tá bom, Adriano? 10, Tá 15, ótimo. você que sabe. Uhum. As damas têm vez. Isso. Para responder alguma coisa que eles tenham curiosidade, Dúvida, tá? né? Tá, joia. E tanto os seus alunos aí na escola, como os da Uninasal, como os meus alunos lá do IEP, do turno da manhã, como também meus alunos da Academia Corpus, que eles sempre entram. Daqui a pouco você vai ver que eles vão começar a chegar aqui Que bom, que para bom, participar. Eles são muito participativos em tudo. que bom. E aí, Adriana, do dia 19 de março para cá, hoje, dia 3 de junho, a gente não tem ainda uma solução definitiva, a gente não tem ainda um panorama de futuro. Eu estava conversando, antes de entrar aqui na live no Instagram, na live no Facebook, com o professor Pedro Júnior, de matemática. Acho que você já ouviu falar. Conhece ele? Não, Bom, conheço só de ouvir falar. a gente já, inclusive, já marcou uma pelo Facebook. Olha que engraçado. Enquanto eu estava desesperado tentando lhe encontrar, ele já marcou uma sobre educação matemática, sobre EAD, a distância, para a gente fazer na quinta-feira Olha aí, coisa boa. da semana que vem. Tá? Já lhe Coisa chamou para boa. participar, que ele lhe conhece. Não, eu conheço, mas vamos lá. E aí, no dia 19 de março para cá, a gente está nesse... Ricardo Jorge, obrigado aí pela sua participação, meu querido. E do dia 19 de março para cá, a gente está nessa situação onde os especialistas... Tá, Lucas, ok. Mas aí você fica o tempo que você puder, e a live, a vantagem que tem aqui no Instagram é que ela fica gravada por 24 horas, tá? E aí você pode acessar o dia de amanhã também, certo, Lucas? Então vamos lá. Adriana, o ambiente ele tem respondido positivamente ou negativamente a esse novo coronavírus? Olha, positivamente, é interessante, né, a gente observar assim, o quanto quando a gente fez o nosso curso, a nossa pós, enfim, a gente não entendia a dimensão quando os professores nos falavam do peso das nossas pegadas na Terra, né? Do Uhum. quanto que a gente causa problemas no nosso ambiente. E hoje, com essa pandemia, a gente consegue perceber isso. Então a gente vai ter sim alguns pontos positivos, tem diversos pontos positivos, muitos animais aí, plantas estão amando esse processo, amando não ter o homem interferindo nesse ambiente, né? A atmosfera ela está muito melhor, o ar está menos poluído, e a gente ainda tem outros problemas, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós acabamos sempre provocando problemas, né? Mas se a gente for
levar em consideração a resposta ambiental, né? A resposta ambiental, sim, ela está bem favorável. Lorane Guedes, obrigado aí pela participação. Tá Lorraine tudo foi lá. minha aluna também em Campina. E aí a gente começa a perceber realmente que existe fatores, sim, positivos, animais que não apareciam estão aparecendo, os animais chegando, né, até Oi, Sarinha, tudo bom? Sara é minha colega, trabalha comigo. Foi minha aluna também e hoje trabalha comigo. E a gente percebe, assim, o quanto que é interessante. Bruna Bruna Laiane. também foi minha aluna. Bruna, E aí a gente eu disse, percebe o quanto... a gente vai estar falando, eles vão estar chegando. Então é normal isso, viu? Pois é. E aí a gente fica percebendo assim o quanto que a natureza ela está de alguma forma agradecendo essa pausa, né? Gabriela Fidelis. O que para a gente está sendo muito complicado, linda é tu, Bruna. O que para a gente está sendo extremamente complicado de estar em casa, de estar preso, os animais estão achando isso maravilhoso, as plantas estão achando isso maravilhoso, porque eles estão livres. Né? Os animais, principalmente, eles estão livres. Né? Eles estão conseguindo chegar nos ambientes e está muito diferente. Né? Acho que até eles estão estranhando tudo isso. Né? A gente percebe, na televisão mostrou muitas vezes cidades que você não conseguia ver o topo de um prédio por causa do nível de poluição, né, da fumaça dos carros, enfim, das aeronaves. E hoje a gente percebe que a gente consegue ver o topo de alguns prédios. Né? Então, está sendo uma inversão mesmo. Você perceber o quanto que a gente prejudica esse ambiente. Né, o quanto que a gente prejudica a nossa casa, né, já que a gente está falando de ecologia, a ecologia é o quê? É a nossa casa. Né, e o quanto que a gente vem prejudicando essa nossa casa. Não é isso? Um outro detalhe interessante, já que a gente está fazendo um paralelo do que é ponto positivo e ponto negativo, existem alguns estudos, Jadson, obrigado aí pela sua participação, se fala muito a respeito da redução do efeito estufa, do aquecimento global e imagens de satélite e de outros instrumentos que verificam o comportamento do planeta através dos órgãos de controle como a NASA, por exemplo, mostraram, por exemplo, não sei se você tinha visto durante esse período de pandemia, que não existe mais buraco na camada de ozônio. Tem noção? Diga aí. Em 3 meses. 3 meses. 3 em meses a 90 menos. dias, a camada de ozônio era cheia de furos, estava parecendo uma peneira, né? Isso. Na foto de satélite tem esse comparativo. E, para nosso espanto, somente em 90 dias, 3 meses, a camada de ozônio foi refeita. Exato. Né? Realmente, quem é o culpado de tudo isso? Né? Nesse ponto a gente começa realmente a avaliar, né? Quem é o culpado? Quem é o vírus de verdade, né? Quem é o verdadeiro vírus? Né? Porque realmente o Covid ele está sendo algo muito, como eu estava até conversando hoje com uma pessoa, com alunos, falando exatamente sobre isso. A gente não sabe ainda quem é esse vírus. A gente não sabe a dimensão desse vírus. Por mais, por exemplo, a gente da biologia que estuda muito vírus, né? O pessoal que está aí dentro dos institutos, né? Os infectologistas, o pessoal que está dentro dos institutos mesmo, trabalhando direto com isso, eles ainda não estão conseguindo entender a gênese desse vírus, né? Sabe-se que ele é mortal, né? Porque a gente tem só no Brasil 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas morreram. Né? Então a gente começa a perceber que realmente é um vírus extremamente complicado. E esse vírus veio para fazer o seguinte: vou prender as pessoas em casa e vou liberar os animais. Vou liberar as plantas, vou deixar o ambiente respirar um pouco, né? Poder se renovar. Eu vejo muito por esse ponto.
Enquanto a gente está em casa se martirizando bastante, arrasado porque está preso, porque a gente não tem esse costume, nós somos livres, né? A gente tem essa ideia na cabeça que a gente é livre, mas os animais é que estavam presos. Os donos reais desse planeta, eles estavam presos. As plantas estavam presas. E agora eles estão livres para se desenvolver da forma que eles querem. Então isso a gente vai ter, provavelmente quando tudo isso acabar, quando tudo começar a voltar, a gente vai receber um ambiente muito melhor. Pelo menos estruturalmente falando, o planeta ele vai estar muito melhor. As pessoas talvez não, mas o planeta sim. O planeta vai estar muito melhor. Né? Pena que com pouco tempo a gente já vai ter buraco na camada de ozônio novamente, já vai ter muitos problemas de novo, porque é inerente ao homem, né? Essa questão de desastre mesmo, de bagunçar com tudo. Isso é normal. Né? Isso já faz parte, infelizmente, da gente. Mas que é fenomenal, maravilhoso o que a gente está vendo nesse ambiente. Eu fico boba. Todo dia que chega uma notícia, eu fico assim impressionada. Digo, gente, que coisa mais linda, né? Você perceber que o ambiente ele está tão agradecido por esse respiro que a gente está dando a eles, né? Duas coisas me chocaram, a palavra é essa mesmo, duas coisas me chocaram durante esse período de quarentena no mundo. A primeira é ver que em muitos jornais impressos, que é uma coisa que também está se acabando, né? Uhum. Várias tirinhas que estão indo para o Instagram e para o Facebook, de pessoas com um pássaro na gaiola, só que quem está na gaiola é a pessoa no sofá, de frente para a TV assistindo Netflix, e o pássaro olhando para a pessoa do lado de fora, na natureza, Isso. exuberante, bonita, dizendo, não, isso é muito tranquilo, aproveite o espaço, é só cantar. Oi, Kleber. Outra coisa da live, vai se acostumando que faz isso, viu? Faz isso de Ela vez em fica... quando, né? É, Então, fica não, tranquilo, se divirta no espaço, é só cantar. até para os alunos do estado, uma das atividades que eu passei para eles, acho que foi a da primeira, foi exatamente isso, o desenho de um animal dentro de uma gaiola. Né, e pedi para que eles dissessem o que eles entendem daquela imagem ali. Né, e muitos colocaram isso. Eu estou me sentindo assim, um pássaro preso, né, dentro de uma gaiola. Né, e na realidade a gente se colocar, é a questão da empatia. Né, eu me colocar no lugar do outro, do animal, na realidade, e entender que assim, o animal não é para estar preso também não, ele quer liberdade. Quem não quer liberdade? A gente está achando horrível não ter liberdade. Né? Então o animal também ele quer a liberdade dele. Né? Então isso é um ponto que a gente precisa repensar muito quando voltarmos à nossa vida normal, né? Vamos dizer Professor assim. Xande, obrigado aí, meu querido, pela participação. Eu estou vendo o Trabalha Lincoln. comigo lá na Academia Corpus. Lincoln é meu aluno. É meu aluno de Coordenador análise Herbert, professor ambiental. de História. Tem Mikael aqui também, que é meu Adriana, aluno. isso. Maíra é Adriana, professora, trabalhou isso. comigo. Só gente boa. Edilma, que foi minha aluna também. Pessoal chegando devagarinho. Então, Xande e Herbert que chegaram agora, a gente está discutindo como é que a natureza está respondendo positiva e negativamente à ação do novo coronavírus. E aí, outra coisa que me chamou a atenção foi a cor e o aspecto da água dos canais de Veneza. Eu fiquei chocado, chocado. E os peixinhos, e você conseguindo ver os peixinhos. Cara. Isso, Elaine Carvalho, o cara da TV, da CNN, estava focando, e a gente, na hora que ele estava focando, ele encontrou uma espécie nova de medusa, de quinidário, dentro dos canais de Veneza. Coisa que não aparecia há 80 anos. Diga aí. Gente, olha, o que a gente percebe o que 3 meses estão fazendo, é uma coisa assim de outro mundo. Né? E é bom porque a gente começa a entender que a natureza ela é tão perfeita que ela se recupera.
né? Basta você dar um tempinho para ela. Dê um tempinho para ela, ela vai se recuperar, né? E a gente precisa entender isso. A gente precisa parar de invadir tanto esse ambiente. A gente precisa parar tanto de explorar tanto o ambiente, porque sem ele a gente não sobrevive, Uhum. né? Sem ele a gente não vai sobreviver. E aí, né? Como é que vai ficar? Como é que fica essa segunda etapa, né? Aí é o que nós temos de mais complicado mesmo, né? Então realmente é maravilhoso a gente ver o quanto o ambiente ele está respondendo positivamente a essa quarentena, né? Por mais que a gente esteja achando ruim, mas o ambiente está achando ótimo. É. E escrevam vocês que estão aqui na live nos comentários aqui, o que vocês estão achando como é que vocês estão vivendo esses dias de quarentena aí na casa de vocês. Mas como nem tudo são flores, a gente abriu aqui a live para Sim, falar dos aspectos positivos e de negativos, né? resposta do ecossistema, da natureza, da biosfera em si, em relação Uhum, ao coronavírus. Mas aí a gente vai falar agora sobre os aspectos negativos. Um deles, que bate na nossa porta literalmente, é a produção de uma maior quantidade de resíduo sólido, ou seja, a palavra muito uhum, bonita para falar lixo, né? Eu tenho esse lixo. costume de dizer para os alunos que às vezes o mundo acadêmico ele romantiza muito a realidade, né? Aí eu digo o nome acadêmico e do lado dou a porrada que é lixo. A Lixo. quantidade de lixo, principalmente nas comunidades, e eu constatei isso com um amigo meu que vai estar na live a semana que vem, professor doutor Helder Albuquerque, conhece? Somente. A Somente gente, ele. a gente vai estar falando com ele semana que vem na live sobre, olha só, o campo de pesquisa do cara agora. Ele e um outro professor doutor de Pernambuco estão pesquisando agora, nessa pandemia, o Hum, impacto do coronavírus nas funerárias e nos cemitérios. Esse vai ser o tema que a nossa. gente vai falar semana que vem, tá? Já estou lhe chamando para Nossa. estar Vou presente, porque entrar. Vou eles entrar. estão pesquisando isso. E assim, eu conversei com ele ontem, Adriano, e o negócio é assustador, Eu mais do que a gente imagino. possa imaginar, Eu imagino que tá? seja terrível. Que é um tema e é uma área, uma coisa que geralmente a gente não conversa, né? Sobre morte, sobre sepultamento, A gente se recusa, né? sobre cemitérios, mas eles estão pesquisando isso e assim, eles têm dados, eu já tenho recebido alguns artigos que eles têm mandado, que eles estão produzindo Uhum. e assim, você vai se surpreender com as informações que eles têm pra gente na live de semana que vem. Uma vez, alguns anos Impressionante. atrás, eu encontrei com o Helder e a gente conversou um pouco sobre isso, que ele já vinha fazendo pesquisa já sobre cemitérios, né? Isso já é Uhum. material de pesquisa dele de muito tempo. E E- agora, sabendo disso, dessa questão de deles fazer essa correlação com o Covid, estarei aqui para acompanhar, quero saber de tudo. E Muita assim, novidade, muita coisa que eu nem sonhava eu que imagino, existia. eu Porque imagino. é um outro universo. A gente está acostumado a trabalhar com vida, né? Eu, Uhum, você, as pessoas que estão aqui na live, seja na biologia ou na educação física ou na nutrição. uhum. Mas aí, um dos aspectos importantes da vida que fecha o ciclo É é a a morte, morte. né? E E geralmente a muita gente gente não fala sobre ela, né? não quer aceitar muito, exatamente. E eu sempre digo, olha gente, a única certeza é igual o João Grilo, né, diz, a única certeza da vida é a morte, né, e eu digo sempre aos meus alunos que a gente tem que estar muito ligado nisso, a gente tem que entender que existe sim esse ciclo. Falando aí de resíduo sólido, é uma área que eu gosto muito de estudar, até porque foi base do meu mestrado, eu trabalhei com resíduo sólido urbano, e realmente, eu fico observando a quantidade de lixo que tem sido produzida durante esse período. Né? Quando eu chego aqui, ali embaixo, para colocar o meu lixo, eu vejo os tambores de lixo aqui em volta, nossa, lotados. Né? Então, tem um porém, tem uma coisa que eu acho que muita gente, a grande maioria, não está se ligando. Nosso lixo está mais contaminado. Nosso lixo está mais contaminado. Né? Então a gente está colocando lá fora resíduos muito mais perigosos. E a gente tem que lembrar que o gari, né, ele não está usando os equipamentos,
né, de De proteção proteção que individual. deveriam, né, que isso era para ser obrigação, né, da empresa fornecer isso, e eles estão adoecendo. Já vi relatos de muitas pessoas que trabalham nessa parte de limpeza que está sofrendo muito com a doença, viu? E por quê? Porque a gente está colocando o lixo extremamente contaminado lá fora, né? A gente não está nem aí, está contaminando tudo, tudo, né? É um número, é muito produto que a gente está usando também. Quantas receitas, né, estão sendo produzidas agora, que agora todo mundo tem um MasterChef em casa, né? Ah, não tenho o que fazer, vou o quê? Comer. Para comer eu prefiro não comprar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer em casa, né? E aí a gente está produzindo muito mais lixo, né? Muito mais resíduo, porque a gente está produzindo mais comida em casa. Está tendo essa liberação, não está sendo feita da forma correta, nunca foi. Resíduo sólido, isso é um problema no Brasil. Nunca foi feito um trabalho de descarte correto, pelo menos dentro do que a gente espera das normas, né? Então, realmente, esse problema vai ficar cada vez pior. E Infelizmente, a tendência é essa. nesse período de pandemia, algumas desigualdades sociais elas estão ficando Gritantes. escancaradas na nossa cara, né? Porque a gente costumava ver nas comunidades, nas favelas, que é o nome que a gente usa, Uhum. na entrada, principalmente das comunidades das favelas, já esses amontoados de resíduo sólido, de lixo, já na entrada da favela, né? Mas a Isso, gente vê isso. que hoje isso está presente nos grandes condomínios de luxo, nas grandes redes de supermercado, nas grandes redes de farmácia, porque esse Uhum. processo de coleta, que já não era bom, já era deficitário, ele está ficando mais evidenciado nesse Exato, período de pandemia. E é uma exato. coisa que já não tinha controle e agora está completamente, desesperadamente sem controle, né? Sem controle. Realmente a gente está. As políticas públicas, a ideia seria que a partir desse momento novas políticas públicas fossem instituídas, né? A gente precisa pensar urgentemente em como vai ser coleta de lixo, que já era para ter sido pensado, já é para estar sendo aplicado hoje, como vai ser a nossa vida quando a gente voltar para o ambiente de trabalho, né? Quais são os cuidados que a gente vai precisar ter. E tudo isso precisa estar sendo pensado, né? As políticas públicas, elas precisam mudar e não é de hoje. Eu acho que, na realidade, essa pandemia veio simplesmente para mostrar os problemas que já existem. Só que ninguém estava querendo ver, porque realmente eles já existem, mas muita gente não estava querendo ver. E ainda tem muita gente que não quer ver. Mas, na realidade, hoje mesmo na aula eu falei para os meus alunos que a pandemia ela veio para mostrar que a gente tem um sistema de saúde falido, nós temos um sistema educacional falido, porque nós não temos educação no nosso país, nós não temos saúde no nosso país. Nosso sistema de saneamento básico é precário. Um país que ainda, como o Brasil, enorme, que ainda está cheio de lixões, lixão não é mais para existir. Né? Não é para existir os aterros sanitários com todas aquelas normas, regras de cuidados para manter a saúde do ambiente das pessoas que estão ali, e nada disso existe. Nada disso existe. Então, são políticas públicas que realmente devem ser repensadas, né? E agora, oi Miriam, olha a Miriam Fala, aí Miriam! chegando. A minha heroína dessas 4 semanas, hoje ela tá só de espectadora hoje. Pois é. Oi, Douglas. Douglas é me orientando. E aí, o que, que a gente começa a perceber? Que realmente o país ele precisa mudar e muito. As nossas políticas elas precisam ser repensadas. Esse ano é ano de eleição, não sei como, mas estão dizendo que é ano de eleição. Quem vem com a melhor proposta de políticas públicas? Né? Quem vem? Que precisa vir.
Precisa vir. Como é que a nossa população ela vai suportar, ela vai sobreviver a essa falta de saneamento básico, essa falta de saúde, essa questão das águas chegando cada vez mais poluídas. Está dando uma limpada agora porque não tem ninguém no mundo, então está dando uma limpada, mas a gente sabe que a nossa água é muito poluída, né? Os garis estão aí sofrendo horrores, porque estão se contaminando o tempo todo, porque o nosso lixo, a gente não separa o lixo corretamente, como deveria separar, né? A Então, quantidade de acidentes está até maior do que antes da pandemia. Muito maior, muito maior. E isso são coisas que extremamente graves e que essa pandemia ela veio para só dizer assim, ó, era como se tivesse um cobertor por cima, aí a pandemia veio para descobrir tudo. E aí tá tudo escancarado, né? E aí as pessoas dizem, Para revelar, né? Antes não era assim, toda a vida foi. Toda a vida foi. A gente que trabalha na parte de análise ambiental, a gente que tem conhecimento dentro dessa área de política pública, a gente sabe que toda a vida foi assim. A gente que é da área de saúde sabe que toda a vida foi assim, né? Então, é tentar melhorar tudo isso, é tentar minimizar esses efeitos. Senão o país não vai andar. O país não vai andar porque as pessoas vão continuar morrendo, né? Se nada for repensado, se nada for modificado, as pessoas vão continuar morrendo, né? Então, vai dizimar o país? Vai entrar em extinção? a população humana vai entrar em extinção? Né? Precisa ser muito bem repensado. Para você ter uma ideia da preocupação com lixo, um dos subsecretários, ou um dos chefes do setor de infectologia do estado da Paraíba, que é um médico bem conceituado, inclusive tem aparecido bastante nos noticiários nacionais, na internet, na CNN, na Rede Globo. Deu muita entrevista, apareceu naquela homenagem que o Jornal Nacional faz com todos os profissionais de saúde. Ele pegou Covid, né? Pronto, ia acabar de dizer isso. Ele veio aparecer na TV hoje dizendo que ainda está sentindo os efeitos da Covid-19. Ele não consegue ainda fazer subir escadas, porque ele já perde um pouco de fôlego, ele não tem aquela vitalidade, aquela força respiratória que tinha antes da Covid, e nós estamos falando de um médico, né? Porque, como a gente estava discutindo ontem no curso que eu estou fazendo agora, toda noite, porque se é uma coisa que a gente está fazendo agora, principalmente professor, é curto, né? Muitos. É uma plataforma já bem conhecida, acho que você conhece, chamada plataforma Core 360, em que a gente estava discutindo exatamente isso ontem. Com certeza, a produção de material, a produção de recurso, ela está migrando cada vez mais do analógico para o digital. E acredito que o caminho do tratamento do resíduo sólido nos estados e nos municípios também vai ter que passar por isso. Se criar uma rede de pessoas que possa trabalhar com isso de uma forma mais limpa, mais sustentável, segura, né? Mais segura, e que a relação de produção de resíduo sólido, você sabe muito mais do que eu, porque você pesquisou sobre isso, ela está muito relacionada a consumo. Por incrível que pareça, por mais que a nossa renda tenha caído, porque a renda de todos os que estão nesse planeta Terra, ela caiu, seja ela em que profissão for. Exato. Tá? Porque não venha dizer para mim que um médico está ganhando mais, onde a média de remuneração, de gratificação que um profissional de saúde, não é só o médico, que o profissional de saúde recebe por estar trabalhando nesse período de pandemia é R$40. O que é, eu chego a gaguejar, o que é R$40 de gratificação num plantão, Adriana? O que é? Exato. Ele está arriscando a vida dele. Vale a pena correr o risco de se contaminar, de contaminar sua família, de morrer Exato. por R$40? Exato. E a gente tem aí um número muito grande, né, de profissionais da área de saúde que morreram, né, já durante esse processo de pandemia. Porque eles estão ali extremamente, né, propícios a isso. Né, acaba acontecendo contaminação, a gente normalmente, já existe contaminação hospitalar, né, já é normal. Imagina num processo desse.
né, em que tudo tem que ser muito rápido, você tem que atender de forma rápida. Então, muitas vezes, o protocolo é muito longo, né, porque é muita roupa para vestir, é muita luva para colocar, é muita máscara, e às vezes a pessoa passa isso, esquece, né, acontece, né, e aí vai se contaminar. Né? Então é extremamente complicado esse processo, muito complicado. Então, se eles estão adoecendo, quem dirá nós, pobres mortais? Não é? Então, esse é um aspecto negativo. Um outro Demais. aspecto negativo, por incrível que pareça, é o tráfico de animais. Veja só, Uhum. quando essa doença ela começou a causar problemas lá na China, a primeira pesquisa, o primeiro estudo que foi feito a respeito desse surgimento desse vírus novo foi exatamente Saudades pesquisas do feitas movimento. com morcegos, tá? Porque não julgo, cada país tem a sua cultura, eu não estou aqui Exato, para julgar exato. os hábitos ou as culturas que estão espalhadas pelo mundo, Uhum. mas é cultural na China as pessoas terem contato e se alimentarem, ter uma cultura alimentar completamente diferente da cultura ocidental. Exato, Isso exato. é fato. É, A gente não sabe, nós aqui ocidentais, se isso é apenas cultural ou foi pela necessidade e urgência da fome em o chinês se adaptar a ter acesso a determinados grupos de alimentos, fontes de proteína, que nós aqui, se não tivéssemos passado por situações tão complexas como a China já passou, né, e de ter uma população gigantesca como a China tem, e que a uhum, fome é ainda um problema seríssimo na China, né? uhum. Eles terem adquirido esses hábitos alimentares por coisas que para nós parece ser bizarro, Exato, né? exato. Mas o tráfico de animais mundo afora tá uma coisa absurda. Absurda, absurda. E agora parece que ficou meio que sem controle mesmo, né? É, é porque eu vejo muito assim. É como se está acontecendo esse problema, então as pessoas estão esquecendo dos outros problemas, entendeu? E muita coisa está passando, tráfico de animais, derrubada de matas, tudo isso está acontecendo. E aí é como se a gente não estivesse vendo isso, né? Porque na realidade tem outras coisas que estão encobrindo isso, entendeu? E realmente isso é bem complicado, muito complicado. E eu vou citar dois exemplos muito simples. Nós estamos há 19 dias sem ministro da Saúde no Brasil. 19 dias em que seu Nelson Teich pediu demissão do cargo de ministro da Saúde do Brasil. Não Do é Brasil. ministro da Saúde do governo X ou Y. Não, não é do Brasil. Ele era o ministro, é isso, ele era o ministro da Saúde do Brasil e nós estamos hoje completando 19 dias. É isso. 19 dias aonde nós já tivemos dois ministros da Saúde demitidos, que são infectologistas, que são médicos e que dedicaram boa parte da sua vida, de seus estudos, de suas pesquisas, de seu trabalho, de sua vida, por que não dizer, para Uhum. infectologista, para a infectologia, para o trabalho e ao combate a epidemias como Zika, dengue, chikungunya, aonde o Isso. secretário nacional de Vigilância Sanitária também pediu demissão na segunda-feira retrasada. Foi. Então, está aí o caos Tá, instalado. tá. Esse é um aspecto dos que você estava falando. Segundo Uhum. aspecto, onde a gente tem uma opinião um pouco contraditória do próprio ministro do Meio Ambiente, aonde diz que vamos enquanto a mídia, enquanto a TV, a internet está focando no discurso da Covid, vamos aproveitar e vamos... É complicado, É, tá? e aí é o que eu sempre penso, né? Na realidade, o ambiente, o meio ambiente, ele sempre foi negligenciado, né? Nunca foi prioridade. Saúde nunca foi prioridade. Educação nunca foi prioridade. Então, infelizmente, a gente vive em um país em que
esses 3 pontos nunca foram prioridades. E quem é que Em sofre? governo nenhum. Nenhum. Só para deixar Bem claro, né? claro. Não, em nenhum governo. Isso desde Nenhum. sempre. Acho que desde quando o Cabral chegou aqui, né? Desde quando o Brasil foi descoberto, na realidade, que o meio ambiente ele é danificado, né? Ele tanto faz, eles querem explorar mesmo e acabou. A gente tem aí a questão do índio também, que sofre muito com tudo isso, né? Então tem essa questão indígena. E aí a gente entra em vários outros fatores, né? Então, questão indígena, a questão dos quilombolas, a questão do negro, né? A gente Então, está assim, aí, a gente passou um dia inteiro ontem de protesto, terça-feira, isso, ontem, isso, num alerta mundial contra mundial, racismo, isso, nazifascismo, que está voltando no isso, mundo com muita com força. muita força. O E é fascismo, triste. E é triste a gente ver esse tipo de coisa no meio de uma pandemia, onde todo mundo era para estar preocupado em tentar salvar vidas, né? A gente, acho que a pior coisa do mundo é a gente estar nesse processo de contagem de quem está morrendo, né? E a ideia não era essa, a ideia era que vidas fossem salvas, né? Quantas famílias aí perderam seus entes, né? Por causa de uma falta de uma organização, vamos dizer assim, de uma falta de, enfim, é muito complicado. E na realidade esses são os 3 pontos principais. O nosso país ele não tem, nunca teve, desde quando ele foi descoberto, nunca teve educação, nunca teve saúde e nunca se teve cuidado com o meio ambiente. E aí se a gente for fazer uma análise, é o que? É saúde pública, é política pública, tudo nisso está envolvido, né? E a gente tem que parar de pensar tanto no nosso umbigo, no nosso egoísmo, e a gente precisa olhar para o todo. A gente precisa olhar para o mundo, olhar o que a gente pode fazer de bom, né? E aí eu vejo que enquanto profissionais, essa live, por exemplo, é um processo de tentar alertar quem quiser entender, quem quiser nos ouvir, né? É um processo de alerta, né? A gente vai tentando fazer aquilo que a gente consegue fazer, para tentar minimizar esses efeitos. A gente vai plantando as sementinhas, que eu lembro muito disso na época da minha graduação, que os professores falavam muito isso. A professora Mônica falava muito isso. A gente tem que plantar uma sementinha, né? Ela que é uma ativista mesmo dessa área do meio ambiente. Oi, Giovanni! E aí, realmente, a gente começar... ela estava, inclusive, lá na live do Facebook. Tive muita pena, porque, infelizmente, não Oh, deu para continuar por lá. pois Ela é. ia trazer muita coisa para a gente discutir, mas Muito. Exato. é uma Maravilhoso, pena. né? Então ela já naquela época, né, já dizia, olha, a gente tem que plantar a sementinha, se vai vingar ou não, mas a gente vai plantando, a gente vai fazendo aquilo que a gente pode fazer, né? Uhum. Então, na realidade, a gente tentar minimizar esses efeitos, a gente tentar fazer aquilo que a gente consegue fazer, tentar conscientizar o máximo que a gente puder conscientizar e mostrar que, na realidade, a gente está passando por uma situação extremamente difícil, que não se tem uma resposta ainda para nada disso, a gente não sabe ainda o que vem por aí, o que vai acontecer. Oi, Arliane! A gente não sabe ainda o que vai acontecer e, enfim, é tentar, a partir do nosso conhecimento, a partir de tudo que a gente já tem de Aí, vivência. Adriano, galera do Tempo Não Para, galera que trabalha com história, Olha, que filosofia, legal. sociologia, geografia, história, uma galera muito boa. O professor Top. Tomás é um dos professores que trabalha, também reúne toda a galera da música, da cultura, aqui na Paraíba, na cidade de João Pessoa. Eu já tive o privilégio de trabalhar com eles em 2 aulões, numa faculdade particular, e o outro, ele foi no Espaço Cultural ano passado, e é uma galera que trabalha muito com esse tipo de debate, que fazia isso de forma integrada com várias áreas, e com certeza eles devem estar planejando alguma coisa para esse ano de forma virtual, com certeza. Uma galera Massa, muito... Você precisa conhecer essa galera. Já trabalhei com massa. eles. O engraçado, eu já fui professor da maioria deles e hoje eles são colegas meus. Né, Engraçado, né? assim, o mundo dá voltas. A galera do Tempo Não Para. Obrigado aí pela presença de Nossa. vocês. E realmente, e aí é isso.
a gente tentar ver o que de positivo o ambiente percebeu durante esse período e tentar manter isso, né? Tentar manter os benefícios que o ambiente está tendo a partir dessa mudança, né? Dessa grande mudança que o mundo está sofrendo hoje, né? Porque foi interessante porque não foi a nível só de Brasil, né? A gente está tendo aí um processo a nível mundial, né? Uma preocupação hoje, essa semana, né, a gente tem essa questão aí dos protestos, como você estava bem falando, a gente está com muita gente na rua, né, protestando. E vem o risco, né? Será que a Uhum. doença, né, não vai voltar a se alastrar novamente, né? Na Europa teve muitos protestos, nos Estados Unidos muitos protestos, aqui no Brasil tiveram alguns. E aí a ideia é o quê? Ninguém ir para a rua e as pessoas estão indo protestar. E eu vejo que é como se o copo encheu, encheu, encheu. Chegou um momento que o pessoal disse, não, agora não dá mais para a gente ficar em casa. A gente vai ter que sair para protestar. E aí as pessoas estão arriscando a vida delas. Né? Eu vejo muito, né, nessa linha, né? Você está arriscando a sua vida, mas alguém precisa sair e gritar. Né? Então tá mais ou menos nessa linha. E eu queria que isso fosse ouvido, né? Que isso fosse realmente ouvido e sentido e entendido pelas pessoas, que ninguém está indo fazer balbúrdia, não. É simplesmente porque realmente a situação está além do limite. E mais, é bom que se diga que nem todo pensamento que é contrário ao seu significa dizer que você é terrorista. Está se Terrorismo. aplicando às pessoas que pensam diferente do mandatário da República, do Isso. responsável pela cadeira do Palácio do Planalto, que tudo aquilo que vai de encontro ao que se diz, ao que se pratica a respeito de suas políticas públicas e políticas de governo, seja algo de esquerda ou de terrorismo. Isso é muito sério, isso é muito complicado, tá? Eu não sei se você conseguiu ouvir o que eu disse, travou, não foi? Foi, travou. Então, como eu estava dizendo, e a gente já está se encaminhando para o final, a gente tem 10 minutos. Ah, É, é, agora eu perdi o raciocínio. foi que Como você eu estava estava te falando. dizendo, é muito perigoso ouvir um discurso que vem do Planalto Central, da cadeira do mandatário do Palácio do Planalto, dizer que todo discurso que vai contrário a ele, que a imprensa, que os professores, que as mentes que pensam, que os cientistas, os estudos, tudo é de esquerda, Não tudo existe é isso. comunista, e que é terrorismo, e que nós temos que combater esse terror com a polícia, Isso é um discurso muito complicado, tá? Demais, Um demais, discurso demais. que está indo para o mais raso, para o que há de mais baixo, que se possa imaginar em relação a o que a gente fala sobre discurso, o que Foucault fala sobre a dialética do discurso Do na discurso. filosofia, Isso, tá? exatamente. Exatamente. E das manutenções das posições de poder que estão aí estabelecidas. E isso é muito complicado, tá? Demais. Principalmente para uma geração, já que a gente vai puxar agora para o tema dessa semana nas nossas aulas, que é exatamente, a gente está trabalhando 2 semanas sobre direitos humanos. Então, eu acho que a pessoa que pensou sobre esse tema, ela não pensou 2 semanas para falar sobre direitos humanos à toa. E olha De só o que jeito. acontece justamente quando a gente está falando sobre direitos humanos, um ataque massivo ao racismo nos Estados Unidos e que desencadeou todo aquele processo nesse fim de semana e ontem, protestos no mundo inteiro O mundo inteiro. sobre o racismo, que parece Exato. que ressurgiu com toda a força nessa pandemia, para minha tristeza, que sou Exato. negro e Exato. sei todas as dificuldades e todas as coisas todas as portas fechadas que tive na cara, pura e simplesmente por ser negro, por Exato. ter um nariz maior, avantajado, por ter lábio grosso, por ter uma cor da pele preta, É. por ser julgado simplesmente pela cor que você tem na pele.
está Pois é. circulando um vídeo de um policial do FBI, negro, afrodescendente, americano, que foi abordado por 2 policiais militares nos Estados Brancos. Unidos, brancos, e que ele deixou toda a abordagem ser tratado como marginal, e aí ele apresentou a credencial dele como um agente do FBI, e esse vídeo está viralizando, não sei se você já viu. Já vi, umas 2 Viu? vezes já. Muitas pessoas mandaram para mim também, eu vi. E realmente Pura e simplesmente por você ser negro, por você ter cabelo grande, por você usar brinco, por você ter tatuagem. Então eu estou aqui de camiseta, isso, de propósito mesmo, eu não exato, faço nada de graça, todo exato. meu tem propósito, entendeu? É, Então você e é realmente, julgado porque é negro, porque é tatuado, porque é isso, mulher negra, porque tem isso, cabelo crespo, isso. porque São muitas tem, dificuldades. entende? E aí isso está... ainda bem que as pessoas estão acordando, as pessoas estão, eu não sei se da maneira correta, tocar fogo, bater, vandalismo, não, Uhum. não julgo também, Pois é, porque ninguém tem sangue de barata, exato, não exato, corre água nas veias da gente, é sangue, exato. o sangue é É também. quente, É, entendeu? Mas se a gente não falar, se a gente não discutir, utilizar uma ferramenta como essa, que acredito que seja uma ferramenta democrática e espero que seja, de acesso livre, com liberdade de imprensa, porque isso é liberdade, é você vir, fazer o discurso e dizer aquelas coisas que você concorda e aquelas que você diametralmente oposta não concorda. uhum. Que você tenha argumentos no campo das ideias para dizer por que você discorda de determinados posicionamentos. Tá? Se encaminhando para o final, tinha muita coisa para falar aqui a respeito desse comportamento, dessa resposta positiva e negativa que o ambiente está dando, mas tem uma outra Uhum. coisa que me chamou muita atenção nesses últimos dias, que é, falando sobre resíduo sólido, o desperdício desses materiais ou o descarte errado, errôneo, equivocado dos materiais plásticos. Do capote, do capacete, dos óculos, da Isso. máscara. Isso, exatamente. Porque o que eu percebo é que houve um treinamento para o uso do equipamento, mas não para exclusão dele. Então é como se alguém tivesse esquecido de dizer, olha, esse produto é um material extremamente contaminado, ele tem que ser descartado assim, assim, assim. Todo mundo sabe como é que eu tenho que tirar para eu não me contaminar. Agora, como ele tem que ser descartado, como é que ele vai para o ambiente, né? Que aí eu acho que uma das coisas que Helder deve conversar com você na próxima semana é essa questão, porque a gente tá, os enterros, os corpos, eles estão contaminados, né? E qual é a resposta que isso vai ter futuramente, né? Porque isso aí vai ter uma resposta, né? A mesma coisa esse lixo. De novas, não sei se você conseguiu me ouvir, que eu acho que o teu estava reiniciando aí, né? Mas A aí a imagem gente estava congelada, mas estava ouvindo estava perfeito. ouvindo, ótimo. Tá. Então o que a gente observa e o que a gente tem como certo, muito mais pessoas vão adoecer, porque simplesmente esse lixo não está sendo descartado da forma certa. Essa parte, acho que foi pulada, acho que faltou essa parte aí lá nos protocolos, né? Então não está sendo explicado isso da forma correta. E realmente o nível de poluição ele tende o nível de contaminação ele tende a continuar. Inclusive na aula passada eu estava conversando com meus alunos sobre um teste que estão fazendo lá em Minas Gerais com as fezes. Então, a partir das fezes que estão nos esgotos, eles conseguem saber Uhum. onde tem mais casos de Covid. Então, gente, nas fezes está chegando isso aí vai chegar em algum lugar, esse esgoto vai chegar em algum lugar, tá entendendo? Então a E aí, gente. né? E aí? O que vai acontecer a partir daí, né? Quais são os próximos, né? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Então a mesma coisa esse material contaminado hospitalar. Como é que ele está sendo tratado?
né? Até agora ninguém falou do processo de tratamento desse lixo, né? Desse descarte, como é que ele está sendo descartado, se ele está sendo incinerado, como é que ele está sendo coletado, se tem uma área especial no hospital para poder fazer essa coleta. Ninguém sabe. Adriana, a gente está se encaminhando aqui para os minutos finais já, uma pena, porque quando eu disse isso a você, quando a gente vai começando a desenvolver um raciocínio, um pensamento que relaxa de frente para a câmera, aí o tempo vai indo embora. Por isso que eu queria ter feito lá no Facebook, porque lá tem 30 minutos a mais. Mas antes que caia, eu gostaria primeiro de agradecer pela sua presença aqui. Eu já que agradeço o convite. Lhe fazendo esse convite há muitas semanas, né? E a senhora, digo mesmo, e a senhora resistindo, escapando, sabonetando, tal, mas cumpriu. Deu certo. Eu gosto de Adriana porque ela é assim, se ela se compromete com a gente de fazer uma coisa, ela vai lá, faz das tripas coração e... Dá um jeito e a gente vai, exatamente. A gente se conhece há muitos anos e, assim, uma coisa que eu tenho aprendido nessa pandemia é a fazer as pazes com o meu passado. Isso. E entender que nós estamos aqui nessa terra para evoluir e crescer. Então, se a gente não se der as mãos, independentemente de credo, de raça, de cor, de gênero, seja lá do que for, o ser humano ele precisa dar mãos, e ele precisa um do outro. Nós somos seres gregários e nós só vivemos em comunidade. Agora que a gente está isolado dentro de casa, é que a gente sente a necessidade de falar, de conversar, de olhar as pessoas nos olhos, embora tenha aqui uma câmera separando a gente aqui. Certo? Então, eu queria registrar isso e agradecer. Para vocês que não sabem, foram muitos dias e muitas horas, ó, tentando convencer essa madame para estar aqui na frente da câmera. Você não sabe a dificuldade. Mas ela está aqui, tá? Então, agradeço demais. Todas as pessoas que eu tenho... Quero agradecer o convite. Foi extremamente... foi muito bom esse momento, né? Já fazia um tempinho que a gente vinha tentando se organizar para isso, mas foi excelente. Muito obrigado mesmo pelo convite. E que próximos encontros a gente consiga ter para a gente discutir mais um pouquinho, né? A gente trazer mais informação para essa galera. Isso. Antes que caia, eu tenho feito essa pergunta a todo mundo com que eu tenho conversado. O que é o novo normal e você tem esperança? Olha, duas perguntas. O que é o novo normal para você? E se você tem esperança, você acredita? Vou começar de trás para frente. Esperança eu tenho. Né? Eu sempre sou daquela de que há sempre esperança, por mais que o problema seja muito grande, mas existe esperança sim. Nós somos... professor Tiago Lima, figura inoxidável. Nós somos extremamente adaptáveis, então quando chega essa questão do novo normal, eu vejo que a gente vai conseguir sim se adaptar, é uma característica de todo ser vivo, né? A gente tem muito isso já lá na biologia, então a gente vai se adaptar, a gente vai se adequar, nós vamos passar por uma mudança grande sim, de convivência, de questão mesmo social, vai ser muito diferente, e só tem uma preocupação, com a discriminação, certo? Com a questão do racismo, discriminação, tudo isso me preocupa cada vez mais, porque tem pessoas que quando sabem que alguém está com Covid, fica, aquela pessoa, não quero chegar perto, não sei o que. Gente, isso não existe, então eu acho que o novo normal vai ter muito isso, das pessoas não querer chegar perto uma da outra de forma alguma, porque vai achar que vai se contaminar de alguma forma. Então eu acho que é um dos fatores negativos desse novo normal. Mas nós vamos nos adaptar. Eu tenho esperança de que, quando a gente sair disso tudo, pelo menos... Eu creio que 50% da população vai sair melhor disso. 100% não, mas 50% eu acho que vai sair um pouco melhor disso. E entender que as coisas precisam acontecer. O mundo estava precisando desse sacode, né? Por mais que seja extremamente ruim, por saber que tem tanta gente morrendo, mas o mundo precisava disso. Como alerta para muita coisa, como eu disse aqui na live, a questão do nosso ambiente, né, das políticas públicas e de quanto o ambiente ele tem sofrido. Então, realmente precisava disso. E agora a gente tentar reverter tudo isso de uma forma positiva, né, trazer melhorias, a gente aprender que pode melhorar e que tem como melhorar, basta querer. É isso.
Então, faço das suas palavras as minhas. Isso é toda pessoa que não quer falar, ela faz isso, né? Fica sabonetando, a expressão que a internet usa hoje, sabonetar. Sabonetar. Fica sabonetando para lá e para cá. Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer aqui por você ter tirado... embora todo mundo esteja em casa, pessoal, é importante saber que todo mundo está em casa, mas tem muito o que fazer. Então, agradecer demais a presença dela aqui. Foi uma hora de muito proveito, de muito conhecimento, de muita informação, de troca de ideias. Obrigado demais pela sua presença aqui. Vamos fazer outras. Já estou logo Se Deus quiser. Vamos fazer outra. Exato. Boa noite para você. Boa noite. Sucesso. Valeu. Sucesso vamos também. Obrigadão, meu amigo.